Fala, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos aqui no canal Flamenguista. Desde já quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, deixe o like e ative o sino de notificação. Agora vamos às informações e notícias do Clube de Regatas do Flamengo. E o técnico Felipe Luiz deu uma carta branca para o Flamengo. Isso porque na última partida do Flamengo entre Flamengo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, após o jogo, Felipe Luiz concedeu aquela entrevista coletiva, no qual ele concede todos os jogos, né? Quando termina o jogo. E foi perguntado para ele sobre a situação e contratação de Marcos Leonardo do Flamengo. Ele falou que quem contrata jogadores é a diretoria do rubro-negro e que ele, se o Flamengo contrata um jogador, ele tem que botar o jogador para jogar e tem que administrar o cara. Isso ele respondeu quando foi perguntado sobre a contratação de Richarlison ou de Marcos Leonardo, né? Um repórter lá perguntou o que ele achava, se tinha alguma coisa com o Richarlison ou com o Marcos Leonardo. Ele respondeu isso. A situação do Marcos Leonardo é a seguinte, já falei anteriormente, vou falar de novo. Marcos Leonardo agora está com a concorrência de Darwin Núñez e a concorrência de Karim Benzema. Ele está sendo a terceira opção do Simone Inzaghi. E o Simone Inzaghi, inclusive, até falou que não escalou o jogador, não relacionou o jogador para algumas partidas, por opção própria mesmo. Lá na Arábia Saudita, eles querem contratar jogadores de peso, que tem um nome. Tipo Darwin Núñez, jogou muito tempo no Liverpool. O Benzema jogou muito tempo no Real Madrid, inclusive ex-jogador melhor do mundo. Eles querem contratar esse tipo de jogador. Marcos Leonardo teve uma passagem boa pelo Benfica, mas não foi um grande clube da Europa, que está nos holofotes atualmente. Eles contrataram ele porque era um bom jogador. Ele sim faria muita diferença, só que os caras não querem isso. Por conta da Copa do Mundo, eles querem virar os holofotes lá pro lado da Arábia Saudita, com jogadores de peso, jogador de nome. Por isso que tem Cristiano Ronaldo, por isso que tem Benzema, por isso que tem esses caras tudo, né? Darwin Núñez também tá até com a concorrência muito grande aí e pode ir até para a Turquia, na verdade, né? O Flamengo, por sua vez, também pode tentar a contratação do Marcos Leonardo. Até o jornalista Mauro César Pereira falou na Jovem Pan que a primeira vez que o Flamengo foi atrás do Marcos Leonardo, ele disse que não queria jogar no Flamengo, ele disse que queria jogar no São Paulo. Só que o São Paulo vive uma crise financeira absurda, como todo mundo já sabe, e não tinha dinheiro para contratar o cara, nem mesmo por empréstimo, nem mesmo para pagar o salário do jogador, porque o salário dele é bem alto. E aí, com aquele orgulho do BAP, ele falou que, tipo assim, não vai ficar atrás do cara. Se quiser jogar no Flamengo, bem, pode começar uma negociação, mas agora o BAP ir atrás de novo, mandar o José Botto ir atrás de Marcos Leonardo novamente, isso provavelmente não vai acontecer. Pode ser que eles façam uma sondagem. Aí, Marcos Leonardo, estamos aqui disponíveis, você quer vir jogar no Flamengo, você quer vir jogar no Brasil, Copa do Mundo esse ano, jogar Libertadores, um clube que realmente disputa títulos, Campeonato Brasileiro. Resta saber se ele vai querer vir, porque o salário dele é bem alto. E no momento, clubes que poderiam pagar o salário dele seria Flamengo e Palmeiras. Somente esses dois clubes poderia pagar o salário dele. Só que entrou em uma outra opção, é que o Al Hilal tá doido para se desfazer do Marcos Leonardo a qualquer custo. O Al Hilal topa até pagar a metade do jogador, a metade do salário do jogador. Por exemplo, se ele ganha 3 milhões de reais mensais, o clube que ele viria, no caso aqui do futebol brasileiro, por exemplo, se ele viesse para o Flamengo ia pagar 1,5 milhão, e o Al Hilal ia pagar o restante dos outros 1,5 milhão. Ou fazer alguma coisa aí de repente, né? Pode pagar 40%, 30%, alguma coisa do tipo, né? Eu vejo com muito bons olhos a vinda dele para o Flamengo. A janela do campeonato aqui brasileiro, a janela da Copa, a janela do mercado sul-americano, ele vai até dia 3 de março. Então ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Eu espero de verdade que Marcos Leonardo visse para o Flamengo. O Flamengo também sondou a situação do Richarlison, né? Ele que vê com bons olhos aí permanecer na Europa. Tem times da Turquia que tem interesse na contratação dele. Ele que se colocou à disposição
de ser negociado lá no Tottenham após a Copa do Mundo. Cara, eu acho que nem para a Copa do Mundo ele deveria ir, porque é um jogador, para mim, comum. Não tem nada demais. Marcos Leonardo eu acho muito melhor que o Richarlison. Pedro eu acho muito melhor que o Richarlison. Até mesmo o Vitor Roque eu acho melhor que o Richarlison. Richarlison para mim é um jogador que vive de um ou outro momento bom. Um cara que faz um gol aqui, outro acolá. Não é nem titular absoluto no Tottenham. Só que o Ancelotti gosta muito dele, então provavelmente ele vai para a Copa, né? Com a minha opinião, eu como torcedor do Flamengo, não queria que ele viesse para o Flamengo. Não queria que ele viesse para o Flamengo. Não acho ele um jogador de alto nível assim. Preferia o Marcos Leonardo, ou até mesmo o Caio Jorge, mas agora não o Richarlison, né? Ele que também, o Flamengo, se ele viesse para o Flamengo teria que pagar 25 milhões de euros, que eu acho muito caro num jogador que já vai fazer aí 28, 29 anos. Ah, mas é um centroavante para ter a concorrência de Pedro. É bem complicado. Se é para ter uma concorrência de Pedro, vai no Marcos Leonardo. Jogador que está vacilando aí no mercado, o Al Hilal não quer nem saber dele. Ele é a terceira opção. Se eu sou o Flamengo, vou atrás dele mesmo assim. Tem que deixar o orgulho de lado. Agora, se ele não quiser, beleza. Ele já negou uma vez, só que na época que ele negou, ele não tinha essa concorrência que ele está tendo agora. Agora ele tem duas concorrências. O Darwin Núñez e o Benzema. E o Al Hilal nem escala ele pro jogo, nem relacionado pro jogo ele é. Ele tá lá só, igual o Pablo ficou no Flamengo, só cumprindo tabela. Falar em Pablo que ficou no Flamengo, a mesma situação vive o Ala, volante que veio do Atlético Mineiro pro Flamengo. O Flamengo pagou aí 50 e poucos milhões de reais na época. Nunca se firmou e já teve especulação dele no São Paulo. Só que quem pode levar ele é o Corinthians. Porque o Corinthians quer o jogador. Dorival Júnior tem um interesse na contratação do jogador. O GE soltou a notícia que até ligou para o Alan, falando que gostaria que ele fosse jogar no Corinthians, gosta do futebol dele, para ele encorpar o meio de campo do Corinthians. Só o que está acontecendo é que o Corinthians não tem dinheiro para pagar o empréstimo do jogador. E olha que o Flamengo nem deve pedir um alto valor para emprestar o jogador. Por quê? O final de contrato dele acaba o ano que vem, 2027. Em dezembro do ano que vem, ele vai estar livre no mercado. E no meio do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube absolutamente de graça. O Flamengo que pagou caro nele na época, nunca se firmou. Teve alguns lampejos, um jogo ou outro jogou bem, mas nunca se firmou. A verdade é essa, jogador que cadencia muita bola. Ele é jogador para entrar quando o time já estiver goleando o outro, só para administrar, dar toquinho para o lado, toquinho para o outro, só para segurar a bola. Né? Dorival Júnior tem interesse na contratação do jogador, mas o Corinthians não tem dinheiro para pagar o valor que o Flamengo está exigindo. O GE não falou qual é o valor que o Flamengo está pedindo pelo volante ala, isso por um empréstimo, tá? Não é uma contratação em definitivo, isso é só por um empréstimo. O GE não divulgou o valor que o Flamengo está pedindo, mas o entrave é isso aí mesmo. O Corinthians não tem dinheiro para pagar o valor que o Flamengo está pedindo, e aí tenta negociar de graça, arcando com o salário do jogador, mas o GE também soltou a notícia dizendo que o salário dele também é muito alto, o padrão do Corinthians agora, principalmente com o Memphis lá sugando todo o dinheiro que está entrando no Corinthians. Então a situação do Corinthians é bem crítica. O Flamengo, por mais que não relacione o jogador para nenhum jogo, que ele fique lá escanteado, prefere ficar com ele lá pagando salário para ele não fazer nada, do que ele ser negociado com algum outro clube. Se bem que o Flamengo negociar com o Corinthians é muito provável que ele tome um calote, né? Porque quase toma um calote no Hugo. O Mateuzinho também, não sei nem se pagou. Então tem mais um jogador negociado com o Corinthians, então o Flamengo fica com o pé atrás em relação a isso, porque ele não quer tomar calote. Já chega o Inter, quase não paga o Thiago Maia. Se o Flamengo não contrata o Vidão, estava devendo até hoje. Então essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quarta-feira, Flamengo enfrenta o Vitória lá na Bahia. Amanhã eu vou trazer mais um vídeo aqui com as informações desse jogo. E lembrando, o Flamengo precisa ganhar para poder pontuar e escalar na tabela do Campeonato Brasileiro, porque nós estamos lá embaixo. Tudo bem, quem der o início do início, mas campeonato de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, a gente tem que fazer uma gordura no início do campeonato, para quando chegar no final o jogador já estiver tudo cansado se arrastando em campo, tem uma gordura para queimar. É isso aí, valeu, falou e saudações rubro-negras.